Mateus 16, versículo 21. E desde este tempo, ou depois disso, começou a se mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escriba, que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Diga comigo, depois disso. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, depois disso. Jesus fala conosco, nós queremos ouvir tua voz. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente como tu já estás. A casa é tua, Senhor. E tu decides como vai acontecer aqui. O Senhor não está limitado às minhas limitações. Embora o meu joelho esteja um pouco debilitado, o teu espírito não está debilitado a nenhuma debilitação física que eu tenho. E eu te glorifico por isso. Porque não somos nós quem operamos nada. É o Senhor quem opera o querer e o efetuar. Tua é a palavra final. Quando o Senhor diz sim, ninguém pode dizer não depois do Senhor. Quando o Senhor diz não, ainda que alguém se atreva a dizer sim, não adianta. Porque o que acontece é aquilo que o Senhor determinou. A palavra final é a tua. Mesmo que depois dela alguém ouse dizer alguma coisa, ela é a palavra final. E eu te glorifico por isso. Então libera uma palavra ao nosso coração. Faltam poucos dias para o ano encerrar. Senhor, nós não queremos só virar a página do calendário. Nós não queremos ser pessoas que mais uma vez viramos a página da folhinha de datas do ano. Não. Nós queremos ser a pessoa que junto com a virada da página, operou também o Senhor uma virada na história da nossa vida. Nas nossas emoções, no nosso espiritual, no nosso físico, na nossa mentalidade, Senhor. Tira-nos da mentalidade limitada. Tira-nos da mentalidade que atrapalha o teu agir. Porque a tua palavra diz que o teu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então tudo aquilo na nossa mente que ainda é forma de perecer, nos ajuda, Senhor. Abre a nossa mente para que nós alcancemos o patamar onde o Senhor quer nos levar. Porque é maior do que nós, é mais profundo do que conseguimos alcançar. A dimensão de onde é a nossa vista nem alcança. Mas se tu levares a nossa mente, Senhor, nós conseguiremos entender junto contigo. Então vai conosco nessa dimensão, nessa noite. Abre a visão do teu povo neste lugar. Espírito da verdade, tu quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu quem se revela ao homem para um novo tempo. Abre a visão, a audição. Ó Senhor, delibera sobre nós a percepção espiritual através dos nossos sentidos, para que entendamos a profundidade do que o Senhor quer fazer. É o meu pedido a ti nessa noite. Grata por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse tempo, Deus tem ministrado essa palavra ao meu coração, e eu tenho alguns minutos para te fazer compreender isso, e vou tentar fazê-lo com mais rapidez possível. Mas o versículo 21 está literalmente dizendo assim: depois disso, Jesus começou a dizer, se mostrar aos discípulos e dizer que haveria de padecer, morrer e ser ressuscitado. Qual era a missão central do mestre? A Bíblia diz que o cordeiro não foi morto quando Adão e Eva pecaram. O cordeiro foi morto antes disso. Então há um tempo na história revelado aqui. Só que quando ele fez-se carne e habitou entre nós, a missão dele era: vou para a cruz, padecer, me entregar pela humanidade. Deus entregou um filho para ganhar todos os filhos. Só que entenda uma coisa: no capítulo 16, o versículo 21, essa palavra é totalmente direcionada aos discípulos. Depois disso, Jesus começou a se revelar aos discípulos e contar que haveria de morrer e ressuscitar. Eu estou falando da missão principal de Jesus aqui na terra. Ele não veio para outra missão senão tirar-nos do natural,
levar-nos ao sobrenatural, padecer e ressuscitar. Essa era a missão dele. A missão dele era maior do que a vida dele. Só que você vai entender uma coisa. Capítulo 16, Jesus estava caminhando com os discípulos já há aproximadamente 1 ano e meio. E eu estou falando de um ministério que durou cerca de 3 anos. E digo 3 anos quando se considera o pontapé inicial, o primeiro milagre oficialmente realizado, que foi nas bodas de Caná. Então, num período de 3 anos, eu estou falando de aproximadamente metade de um ministério, caminhando junto, vivendo junto, entendendo junto. E aí Mateus vai me dizer que depois disso, metade de um tempo é dividido, e só depois disso Jesus começa a revelar claramente qual era o objetivo da sua missão aqui na terra. Então significa que antes disso, Jesus caminhava com eles, eles viam milagres, viam coisas acontecendo, mas Jesus ainda não tinha verbalizado qual era a totalidade da missão dele aqui. Ouça o que eu vou te dizer. Eu estou falando de metade de um caminho andado. Então significa que até metade do caminho se foi caminhado com reservas. Jesus caminhou com eles, eles viram milagres, coisas aconteceram, mas eles ainda não estavam prontos para a próxima revelação. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: o segredo não é quanto tempo você está caminhando junto. O segredo é o quanto você se permite ser envolvido pela revelação. Porque tem gente que está me ouvindo aqui, tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, 40 anos de evangelho, só que Jesus só pôde revelar uma parte. Ah, mas eu tenho muito de Deus. O segredo não é o quanto você tem de Deus, o segredo é quanto Deus tem de você. O que aconteceu, Gabriela, para que fosse dividido um tempo antes e um tempo depois? Você está dizendo depois disso, eu preciso voltar a alguns versículos para entender o que aconteceu antes. Mas eu preciso primeiro te dizer que Jesus escolheu 12 discípulos para caminhar com eles. Todos eles tiveram o que deixar. Todos eles abandonaram alguma coisa pela decisão de caminhar com Jesus. Seja ela qual foi a coisa que precisou ser deixada, todo mundo teve que deixar alguma coisa para decidir caminhar com ele na nova vida, para o novo tempo. E mesmo tendo decidido deixar algumas coisas, ainda assim caminhavam com ele, e ele não podia revelar a totalidade do que era o ministério dele aqui na terra, porque eles ainda estavam muito agarrados à mentalidade terrena. E por causa da mentalidade terrena, eles ainda não estavam preparados para as revelações espirituais. Então entenda, eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, eles estavam sentindo. Já tinha sido gente curada, já tinha gente morto ressuscitado, já tinha paralítico andado, já tinha gente cego enxergando. Tudo isso já tinha acontecido. Só que a mentalidade deles, entenda isso, milagres aconteceram no ambiente, coisas profundas aconteceram no ambiente, mas dentro deles, a mentalidade deles, a compreensão deles, o nível de entrega deles intelectual para o que Jesus queria fazer agora, ainda não estava total. E eu vou te provar isso, porque uma pessoa, quando Jesus encontrou, e foi Pedro, o nome dele não era Pedro. Quem aqui sabe qual era o nome de Pedro? Qual era o nome de Pedro? Simão. Quando Jesus chega, André fala para ele: Pedro, Simão, melhor dizendo, desculpa, eu encontrei um homem que sempre foi profetizado, que a gente estava esperando a vida inteira por ele. Chega ele, vamos lá. Simão vai. Quando Simão chega, eu imagino que Simão deve ter criado uma grande expectativa, pensando: esse homem vai liberar alguma palavra sobre a minha vida e vai me entregar alguma coisa que vai desatar o meu futuro. Só que Jesus diz para ele o seguinte, quando Simão vem chegando: tu não se chamarás mais Simão, tu se chamarás Cefas, que traduzido é Pedro, e traduzido significa pedra. Então olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus mudou algo que Pedro carregou a vida inteira. Agora olhe para ele e pergunte: Jesus explicou por que mudou? Em momento nenhum você procura no capítulo 1 do Evangelho de João e você vai ver se Jesus explica por que muda o que mudou. E em momento nenhum Jesus explica por que está mudando uma coisa tão importante, que é o nome que Simão recebeu desde o seu nascimento.
Ele simplesmente diz: tu agora vai se chamar fragmento de pedra. Não faz sentido. Por que mudou o que mudou e não explica por que mudou? Aí eu imagino ao longo da vida as pessoas perguntando: como é seu nome? É Si Pedro. Como é seu nome? É Si Pedro. Porque ainda tem a identidade antiga que está rondando a mente, mas dentro dele tem a ideia: o homem que eu sigo trocou o meu nome. E se trocou meu nome, eu preciso assumir a identidade nova que ele me deu. Mas agora veja o que eu vou te dizer: Jesus não explica porque muda o que muda. E a primeira coisa que você vai ter que entender para caminhar com Jesus e ter sanidade nas tuas emoções é entender que por vezes Ele vai mudar coisas e não vai te explicar por que mudou. E Ele não é obrigado a explicar porque muda. É você que tem que ter coragem de se enquadrar nas mudanças que Ele tem te proposto viver. Tem gente que entrou aqui adoecido dizendo: por que não mudou? Por que mudou? Por que não me explicou? Por que aconteceu o que aconteceu? Por que fechou? Por que abriu? Por que foi? Por que aconteceu? E Jesus não está falando nada. A pergunta é: Jesus tem que te explicar tudo? Ou você confia nos direcionamentos dele? O que vai acontecer é que Simão, Pedro, vai caminhar com Jesus por anos e meses sem Jesus explicar por que mudou o que mudou. Só que no capítulo 16 as coisas começam a fazer sentido. Então entenda uma coisa: toda mudança que Jesus faz aqui, ela tem um objetivo lá. Por mais que Ele não te explique aqui, a confusão que está na tua cabeça agora por coisas que mudou, Jesus está dizendo: fique tranquilo, porque o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã. Pega na mão desse crente, faz uma cara de profeta. Profeta lá de Xerém, de onde eu vim, franze a testa, fecha um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto nele. Olha nos olhos dele e diga para ele: não se questione sobre as mudanças que Jesus tem feito. Deixa Ele trabalhar do jeito que Ele quiser. Fala: a tua vida não é mais tua, o teu caminhar não é mais teu, o teu deitar e o teu levantar não são mais teus, a tua família não é mais tua, os teus filhos não são mais teus, a tua casa não é mais tua. Tudo que envolver teu nome pertence a uma pessoa, se chama Jesus de Nazaré. Ele muda, Ele tira, Ele movimenta. E de início não faz sentido, porque nada do que Ele faz agora faz sentido para uma mentalidade terrena. Não faz. Só que a gente chega no capítulo 16. Capítulo 16 é praticamente metade de um ministério vivido. E aí eles estão passando por Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica às bases do Monte Hermon. E todas as vezes que a Bíblia se refere geograficamente falando ao Monte Hermon, está falando de coisas sublimes, porque é um monte muito alto ao norte de Israel. Coisas muito profundas, coisas muito altas. Lá estava Jesus passando por este lugar. E quando Ele está passando, Ele olha para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não diz quem dizem os homens ser o Filho de Deus, porque até então Ele só podia ser apresentado como Filho do Homem. Porque nem maturidade eles tinham para entender qual era a origem do homem que eles seguiam. Olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele: não adianta, enquanto a tua mente não amadurecer para as coisas do Espírito, tem coisas que vão ficar ocultas para você. Oh meu Deus! Ou você abre a tua mente, se desagarra das coisinhas que você criou como teu padrão, porque Deus não está encaixado na tua forma. Aleluia! Deus não está encaixado na minha forma. Deus não está encaixado na forma que alguém falou. Ele é soberano. Ele muda o que Ele quer na hora que Ele quer. E cabe a nós tentarmos ter maturidade. Posso chegar um pouquinho para trás? Para entender e discernir quais são os tempos propostos. Aí alguém vai me ouvir e vai dizer: Gabriela, me explica isso. Eles estão passando por Cesareia de Filipos. Uma pergunta agora Ele vai fazer. E qual é a pergunta? Quem dizem os homens
ser o Filho do Homem. O que Jesus está perguntando é: qual é a opinião pública sobre mim? Qual é a opinião das pessoas sobre quem eu sou? Agora me parece um pouco estranho, porque Jesus nunca foi preocupado com a opinião pública. Muito pelo contrário, enquanto os fariseus diziam não pode curar no sábado, ele contradizia o que os fariseus diziam, trazia uma aplicação própria para não infringir a lei e mostrava para eles: eu não sou refém do que vocês pensam. A única coisa que me sustenta é a missão que o Pai me deu. Agora do nada ele diz: qual é a opinião pública sobre quem eu sou? Parece meio confuso. E alguém vai ter que ter maturidade para entender que o reino espiritual é dinâmico. Ele vai funcionando de acordo com as estações, de um jeito muito próprio. O reino espiritual se movimenta. Aleluia. No tempo de deserto tem coluna de nuvem. Erevasse ergmanto jomanavassa. No tempo de prisão tem terremoto. Não adianta mandar uma coluna de nuvem na prisão que Paulo está. Então o reino espiritual se move com dinamismo. Você está entendendo que se você ficar agarrado a uma forma que Deus já te convidou a entrar na novidade, tu não vai estar pronto para a dispensação deste tempo. Que Deus me cubra com o sangue dele neste momento. Eu quero pedir que os intercessores orem pela minha vida, porque me parece confuso que agora ele vai perguntar qual é a opinião pública. Até agora eu não me importava com isso, mas agora eu estou a fim de saber. Ué, Jesus, o Senhor? Não, ninguém discute nada, eles só respondem. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas. E eles são bons de definir a opinião pública, porque nós somos bons de saber qual é a opinião dos outros sobre alguém. E ele continua caminhando, porque de fato ele mostra uma característica dele. A opinião pública não para a caminhada dele. Ele é Elias? Não, mas ele continua caminhando. Ele é Jeremias? Não, mas ele continua caminhando. Ele é um profeta? Não, mas ele continua caminhando. Ele é Jeremias? Não, mas ele continua caminhando. Ele podia parar e dizer: por que reduziram o meu ministério a algo limitado? Não, a opinião pública não muda quem eu sou. Eu continuo caminhando apesar da existência dela. Ele continua. Mas para uma coisa ele para, porque a Bíblia diz: e voltando-se para os discípulos. O interesse dele não é com a opinião pública, é com as pessoas que estão com ele, sobre o que elas sabem de quem ele é. E aí, para explicar quem ele é, ele para. Olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala para ele: para Jesus nunca é um sacrifício parar para te explicar quem ele é. Fala: se for preciso, ele atrasa algumas coisas na tua agenda, ele atrasa o teu cronograma, ele atrasa o teu quadro de planos, mas caminhar mais um tempo sem saber quem ele é, ele está dizendo: tu está proibido. Eu vou parar você um pouco para que você descubra quem eu sou. Ele dá uma parada. Aleluia. Aleluia! Nem que ele tenha que botar a mão na frente de alguém, nem que ele tenha que trocar a cor do semáforo na frente de alguém, continuar caminhando sem saber quem ele é, tu não vai mais. Ele vai se revelar a você. E pergunta: e vocês? Oh, Jesus. Oh. Deixa eu te perguntar uma coisa: se alguém te comparar com Elias, você não vai achar maravilhoso? É tremendo ou não é fazer descer fogo do céu? É ou não? Quem aqui já fez? Levanta a mão. Você já fez descer fogo do céu? A irmã disse sim. Depois eu quero uma aula com a senhora. Olha, ela: não, desculpa, não, eu entendi errado. Brincadeira, meu amor. Ser comparado com João Batista, alguém que trazia milhares de pessoas a um deserto.
João Batista é um ministério que prova que local não faz ministério. João Batista é a figura de uma pessoa que leva para onde for quem ele quiser. Não pela boa mensagem, não pela sedução das palavras, mas pelo que carrega em si. Se alguém falar, você é igual o João, você lota qualquer lugar, pode ser o lugar mais quente, mais distante, mais longe, mais desértico, vai ser bom ou não vai? Agora me diz uma coisa, Jesus ser comparado com qualquer um deles. O potencial que Jesus é, quem Jesus é, a grandeza que Jesus é, se compara a alguém? Nem a Elias que fez descer fogo do céu, nem a Jeremias, nem a um profeta, nem a ninguém, a ninguém. E então ele olha para eles e diz, vocês dizem que eu sou quem? O silêncio permeia, porque alguém pensa, não posso repetir o que a multidão falou. Por mais que às vezes eu ache que a minha opinião parece com a da multidão, mas não dá para eu repetir o que a multidão falou. Também não posso ousar jogar um errado e não saber quem ele é. É como se tivesse um teto de vidro. Alguém olha para cima, vê que tem alguma coisa diferente lá em cima. Só que quando tenta encostar a mão, bate no teto. O que está acontecendo com os discípulos é isso. Eles estão andando, eles percebem, tem algo maior. Eu não sei, eu sinto o cheiro de algo maior. Eu não sei, essa coisa eu não sei, o meu interior, aquela coisa de crente bem ligado. Eu sinto no meu espírito. Tem um negócio, esse homem não é normal. Só falar que ele é Jeremias não é, só falar que ele é Elias. Eu olho para o teto de vidro, eu até tento. Foi quando o Espírito de Deus bateu no teto de vidro, estraçalhou o teto de vidro, gritou no ouvido de um homem e disse para ele, sabe quem ele é? O Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E então a boca de Pedro se abre e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando o teto de vidro se quebra, ninguém até aquele momento tinha tido aquela revelação. Ninguém até aquele momento sabia a profundidade de quem Jesus era, apesar de caminhar com ele. Mas o Pai resolveu quebrar o teto de vidro. Eu vim dizer nessa noite no culto do sobrenatural que tem experiências maiores acima do teto, que tem revelações maiores, e Deus hoje está dizendo, eu quero quebrar o teto de vidro natural. Pega na mão de pelo menos 5 pessoas e diga para ela, Deus vai quebrar o teto de vidro. Fala para ele, tu não vai mais só sentir que tem algo maior. A partir de agora tu vai acessar. Tu vai acessar. Oh meu Deus do céu. Algo maior. Tu pode dar um pulo da tua cadeira, bater na mão de 5 pessoas e falar para ela, tem algo maior te esperando. Gabriela, eu até sinto, é por isso que eu estou no culto do sobrenatural. Alguma coisa dentro de mim tenta me avisar. Eu sei que eu sou um profeta, eu sei que eu sou escolhido, mas eu não sei, parece que eu não consigo, eu não rompo. O Espírito te trouxe aqui para dizer, hoje pelo meu poder, eu vou quebrar esse teto de vidro. Eu vou visitar as tuas emoções, eu vou chacoalhar a tua alma e vou fazer algo novo em você. Oh! Tu és o Cristo. Deixa eu correr, peraí. Naquele momento, pastor Gesiel, Deus abriu o coração dele e mostrou o que estava no coração dele. O que estava no coração de Deus? Repita comigo, o Filho. Eu vou perguntar e você responde. Naquele momento Deus abriu o coração e revelou, decidiu revelar aos homens o que estava no seu coração. O que estava no coração do Pai?
E porque alguém estava pronto para entender o que estava no coração do Pai, que era o Filho, quando Jesus ouviu dizer quem ele era, qual era a origem dele, ele entendeu. Agora eles estão prontos. Eles sabem quem eu sou, eles sabem de onde vim. O ouvido de alguém já se abriu para saber a minha origem e a minha identidade. Origem e identidade. Quando o Filho entende que alguém acessou o coração do Pai, ele diz: bem-aventurado és tu. Só que ele não diz Pedro, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão. Mas foi ele que, quando Simão veio chegando, falou: a partir de hoje tu não te chamarás mais Simão, a partir de hoje teu nome é Pedro. Não explicou por que mudou, mas agora, na revelação tão grande, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão. É como se ele estivesse fazendo assim com o tempo, ó. Vamos voltar lá atrás, onde eu mudei o que mudei. Tu era Simão. Bem-aventurado és tu, Simão. Ele está dizendo: se tu sabe a minha origem e o meu nome, eu também sei a tua origem e o teu nome. Só que aí ele vira e diz: por isso eu te digo que tu és Pedro. Ele está falando: eu sei tua origem, sei teu nome e também sei por que te dei o nome que eu te dei. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: Jesus te deu um novo nome. Não foi por causa da tua origem, é por causa da origem dele. Sabe por que ele te arrancou de onde te arrancou? Por causa da origem dele. Sabe por que ele quebrou a cadeia que ele quebrou na tua vida? Por causa da origem dele. Sabe por que ele mudou a tua história? Por causa da origem dele. Ele volta e reafirma a mudança que ele fez. Por isso eu te digo que tu és. Repita comigo: Pedro. O que significa Pedro no original? Petros, fragmento de pedra. Por isso eu te digo que tu és uma pedra fragmentada. Aí me parece que Pedro voltou no tempo e lembrou do dia que Jesus olhou para ele e falou: tu não se chamarás mais Simão, tu vais se chamar pedaço de pedra. Então o que ele fez lá atrás tinha um propósito aqui na frente? Sim, sempre teve. Aí ele olha e diz: e porque tu és um fragmento de pedra, sobre esta pedra. Ou seja, Simão, se eu sou pedra inteira, completa, e tu é um fragmento, quando eu mudei o que mudei, eu te fiz uma partícula de mim. Eu não mudei o que mudei para te machucar, eu mudei o que mudei para te tornar um pedaço de mim. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: toda mudança que Jesus está fazendo não é para te maltratar, é para te tornar mais dele, mais santo, mais cheio de unção, mais cheio de autoridade, mais ungido, mais, oh meu Deus do céu, ele está te trazendo para perto, ele está te colocando do lado dele. Você é dele, você é dele, você é dele, tua casa é dele, tua família é dele, tudo que é teu é dele. Por isso eu tô... Feliz és tu, Simão. E por causa disso eu digo, por causa das mudanças que você me deixou fazer, eu digo: tu és um fragmento de pedra, mas sobre a pedra completa que sou eu edificarei a minha igreja. Agora, se alguém acessou o coração do Pai para descobrir que no coração do Pai estava o Filho, agora o Filho está abrindo o seu coração para revelar o que está no coração dele. O que? A igreja. Por isso eu te digo que eu vou construir sobre ela a minha.
Se nós somos igreja, estamos no coração do Filho, e o Filho está no coração do Pai, nós sempre estivemos no coração do Pai, antes mesmo de termos nascido. Pega na mão de quem está do teu lado e fala para ele: você sempre esteve no coração do Pai, você nunca saiu de lá. Agora o Filho mostra o que está no coração dele, a igreja. E esta é a primeira revelação do coração do Filho. No coração do Filho está a igreja. Repita comigo: igreja. E o que ele diz sobre o que está no seu coração? O que está no meu coração será edificado sobre quem? Sobre mim mesmo. E quando ele diz sobre essa rocha, o original significa pedra forte, rocha inabalável, postura de quem não recua, postura de quem permanece para sempre. Aí você não entende por que Nero, por que Domiciano, por que todos os imperadores, por que governos. Aí me pergunta, gente, por que governos, por que reis lutavam contra a igreja? Se é um bando de gente às vezes que não sabe nem lutar fisicamente, é gente que só sabe dobrar o joelho e orar. É um povo simples. Eles lutam contra a igreja porque eles sabem quem a igreja é. E às vezes nem a igreja sabe quem é. O inimigo já discerniu o que você não discerniu. Porque a igreja não é parede. Embora essa igreja seja linda, embora o som seja maravilhoso, embora os instrumentistas toquem muito bem e os instrumentos sejam muito afiados, nunca foi isso que foi igreja. Igreja é você. Igreja sou eu. É por isso que o inferno luta contra a tua vida, porque ele sabe: eu quero fazer ele deixar de ser igreja. Porque a hora que ele parar de ser igreja, ele sai da rocha inabalável. Só que Jesus já sabia: o inferno vai saber o potencial que vocês têm. Então antes mesmo de falar como será a construção, eu vou dizer: vai ser construída sobre mim. E já digo a palavra: e as portas do inferno não é que não se levantarão, até se levantarão, mas não prevalecerão. Bate na mão de quem está do teu lado e fala: ninguém te para, ninguém te para, ninguém te para, ninguém te para. É uma loucura isso. É uma loucura isso, pastor. Me dá mais 3 minutos. Sabe o que é uma loucura isso? Porque uma amiga minha que visitou Roma, o historiador contando para ela: aqui estão as prisões, os prisioneiros. Ah, vem cá que nós vamos agora mostrar a prisão de Paulo. Aí levou num canto que descia, num fundo, não sei o que, um buraco. Aí alguém perguntou: mas aquelas prisões ali eram de todo mundo? Era. E por que essa era de Paulo? Aí ele contou. Sabe o que aconteceu? O imperador de Roma mandou colocar o prisioneiro para a rua, para ser uma vergonha para ele. Então eles ficavam presos e todo mundo que passava na rua via. Aí botaram Paulo lá. Só que o problema era que toda pessoa que passava por Paulo se convertia. O cara olhava no olho dele e falava: eu quero o que esse homem tem. O cara parava na porta da prisão e falava: me conta o que você carrega. Aí o imperador falou: vamos tirar esse homem dali, vamos levar para um lugar onde só os soldados levem água e comida. O problema era que todo soldado que ia levar água e comida para Paulo, a igreja, ela tá mais viva do que nunca. Ninguém para a igreja, ninguém para a igreja. Eu vou tentar fazer isso aqui em 1 minuto. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Olha para tua mão. O que você vê aí?
Uma mão normal, né? Jesus falou: olha para tua mão, Pedro, porque hoje eu te entrego a chave Esses dias meu marido esqueceu a chave dele no carro de um casal de amigos nossos. E ele dependeu de usar a minha chave. Então todas as vezes que eu ia sair eu dizia: coloquei a chave em tal lugar, coloquei a chave em tal lugar. Até que um dia eu esqueci e levei na bolsa. E ele chegou primeiro do que eu. E o que aconteceu? Ele não pôde entrar. Aí ele disse: eu vou esperar ali em tal lugar, e quando você estiver chegando me avisa. Porque a única coisa que poderia dar acesso ao lado de dentro Jesus estava dizendo para Pedro: eu hoje entrego sobre a mão da igreja um acesso novo. E como se manifesta esse acesso? Ele disse: liga na terra. Tudo aquilo que ligarem na terra. Sabe qual é o problema? Quando você for embora, alguém vai apagar todas as luzes dessa igreja. Todas as lâmpadas vão ser apagadas e a igreja vai ficar escura. Mas isso é um sinal de que tem energia ou não? Tem ou não? Mas está tudo escuro. Como é que tem energia? Foi desligado. Você sabe como é que funciona isso? No interruptor existe uma parte que bloqueia o acesso de passagem de energia que está no fio para a chegada dos fios que estão conectados a essas lâmpadas. Então quando eu aperto o interruptor, eu estou dizendo: encerra o acesso. Só que aí o fio está pipocando de energia. Se alguém colocar a mão ali, toma choque. Se alguém desencapar o fio, Deus me trouxe aqui para dizer para você, sabe o que? Olha como está o fio. Gabi, por que eu continuo no escuro que estou? Porque tu não teve coragem de levantar ainda e colocar a mão no interruptor. Quando tu cansar da vida que você está vivendo, da pequenez que você está vivendo, de ser um frequentador de culto, quando na verdade Deus te chamou para ser um agente ativo da unção que Ele liberou sobre a tua vida, aí você me ouve, teu coração palpita, acelera, e você está dizendo: essa palavra é para mim, eu sou profeta, eu sou escolhido, mas eu ainda estou com o interruptor desligado. Só que você tem preferido caminhar na direção contrária ao interruptor. Aí Deus te sentou nessa cadeira para te perguntar: quanto tempo mais tu vai continuar sem acessar as minhas maravilhas? Olha nos olhos desse crente que está do teu lado e fala para ele: quanto tempo mais tu vai limitar o potencial que Deus colocou em você? Gabriela, mas eu já sou crente, eu já frequento culto, eu já tenho até visão, eu já tenho revelação, eu já estou vivendo uma vida ótima. Você não sabe que tem mais? Acorda. O potencial que Deus te deu é para chacoalhar qualquer lugar onde tu pisar. Tu vai pisar no mercado e alguém vai dizer: uma luz muito forte brilhou aqui dentro. Tu vai entrar naquela empresa e alguém vai falar: eis ali um verdadeiro homem e uma verdadeira mulher de Deus. Quando tu abrir tua boca, dentro da tua casa, quem está cativo vai ser liberto. Acende o interruptor agora. Sai da inércia espiritual. O céu tem mais. Você é escolhido, você é chamado. Deus quer te usar. Quando eu pedi para me cobrirem de oração, é por isso. Porque a pior coisa que você pode fazer é tentar despertar alguém que acha que já está vivo. Jesus, me cobre com teu sangue. Como tentar despertar alguém que já acha que está vivo?
E aí eu vou dizer para você, até tem os batimentos, a respiração até está acontecendo, mas todos os movimentos que você podia ter, você não tem tido. E eu peço que Deus me guarde neste momento, porque há profetas aqui, Deus veio despertar nessa noite. Tu não é frequentadora de culto, tu é uma voz profética. Tu não é frequentador de evento, tu é uma voz profética. Tu não é só usado na medida que você está sendo. Deus está dizendo, quando eu te escolhi, você sabe que eu te prometi dom de cura, que eu te prometi dom de maravilha, que eu te prometi autoridade na minha palavra. Onde está tudo que eu te prometi? O interruptor vai ser aceso hoje. Amigo, se prepare para um novo tempo. Debaixo de cobertura espiritual eu digo isso. Deus amassou, Deus prensou, e agora Deus está dizendo, eu tenho uma palavra liberada sobre tua vida. E ela não é de agora, ela já ronda a tua vida há muito tempo. E com mais discernimento ainda eu vou te dizer, ela chegou antes de você chegar. A palavra sobre ti chegou antes de tu chegar ao ventre da tua mãe. Deus liberou uma palavra sobre a casa. E Ele está dizendo, pode por acaso alguma coisa ser impossível para mim? Eu estou tocando no interruptor agora. Olha como este fio te toca da cabeça à planta dos pés. Eu vou te envolver em mistérios novos.